Certamente você já ouviu em jornais, na internet, em todos os meios de comunicação, essa tão famosa dívida pública e por que ela é tão importante. Fala aí, terraceiros, meu nome é Arthur, eu sou editor do Terraço Econômico e eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe por que é importante acompanhar a dívida pública? Para tocar o seu dia a dia, prestar todos os seus serviços, acabou o dinheiro. O governo tem que emitir dívida por meio de emissões de títulos públicos. Mas o que é título público? Antigamente, o governo emitia um papel, ele te vendia com a promessa de te pagar um pouco mais à frente, acrescido de um pouco de juros. Hoje é mais ou menos a mesma coisa, só que é tudo feito de forma eletrônica. Então, é assim que o governo se financia. Atualmente, a dívida bruta brasileira está em 4 trilhões e 700 bilhões de reais. E pior, ela vai continuar subindo nos próximos meses e anos. E como essa dívida é muito alta, isso envolve um risco, porque alguém está emprestando esse dinheiro, certo? E ela vai cobrar caro por causa desse empréstimo, porque se a dívida for muito grande, existe um risco do governo poder não conseguir pagar essa dívida. E por que é importante acompanhar o nível de endividamento? É só pensar você em casa. Se você tem um endividamento muito alto, é muito mais difícil você conseguir crédito no mercado, porque ou ele vai ficar mais caro, ou simplesmente o banco não vai te emprestar. É claro, o governo tem outras formas de financiamento, assim como você, mas esse é só um exemplo. Mas como a dívida dos países sobe ou desce? Basicamente é da seguinte forma. O governo ele tem as suas despesas primárias, funcionário público, educação, saúde, propaganda e até mesmo guerra. E do outro lado, ele tem as suas receitas. Em grande maioria vem dos impostos. Esse ano, o governo brasileiro não vai arrecadar o necessário para tudo que ele gasta, ou seja, o Brasil vai ter um déficit primário. Esse déficit primário ele vai ter que ser financiado por emissão de novos títulos, que vai virar dívida. Entendeu? Você entendeu, velho? Portanto, esse déficit primário ele vai virar nova dívida e vai se somar com a dívida antiga. Essa dívida antiga, é importante lembrar que ela está sendo corrigida pelos juros que o governo prometeu pagar, se você se lembra no começo do vídeo. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Por outro lado, se o resultado primário for positivo, ou seja, o governo está conseguindo arrecadar mais do que ele está gastando, então tem um superávit. Esse resultado positivo vai ser usado para abater o estoque da dívida pública, portanto ela tende a cair. Então, quando você faz isso durante vários anos, a sua dívida naturalmente vai ter uma trajetória cadente. Entretanto, o Brasil está exatamente no caminho oposto, a sua trajetória é ascendente, porque ele não consegue gerar resultados primários positivos. O nível de risco do país sobe quando a dívida cresce, e o país pode até dar um calote nos seus credores. Como esses credores vão estar com mais medo de tomar um calote, o governo ele vai ter que aumentar os juros para poder aumentar o retorno desses credores para que eles tenham confiança em emprestar dinheiro para o governo. Mas você aí que está pensando, nossa, mas os juros são altos, a dívida é muito alta, vamos parar de pagar. Vai dar merda. Aí o governo não vai conseguir financiamento de nenhuma forma. E o governo é um agente da economia que consome como qualquer outro. Se ele não tem como se financiar, ele não vai poder gastar e o país vai entrar numa crise. Um exemplo disso é o próprio Rio de Janeiro. Foi exatamente por isso que a gente teve que aprovar um teste de gasto, porque as despesas elas tinham um crescimento muito mais vegetativo, ao passo que as receitas eram muito mais voláteis e cíclicas. Quando você coloca um teto nos gastos do governo, você consegue controlar melhor essa situação de insustentabilidade fiscal. Entendeu o que a gente acabou de dizer? É o economês, uma linguagem cheia de termos técnicos e estrangeirismos que praticamente só os especialistas em economia entendem. Eu vou pegar a mãozinha dele, né? A trajetória vegetativa e o gasto é pá. Então, se o gasto é pá, é mais fácil controlar o gasto do que gerar mais dívida. Por isso que existe o teto de gastos. É para não fazer mais gasto, para não gerar mais dívida. Eu acho que é isso. Além disso, você sabia que uma das contas que mais fazem o saldo público ser negativo é exatamente a da Previdência? Pensando nisso, o Terraço fez um vídeo falando sobre o déficit da Previdência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta ele aqui pra gente, segue a gente no Twitter, no Instagram, vai lá na nossa página, acompanha nossos textos e até a próxima.